Oi, Karina. Vamos chegando. E aí, pessoal, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos. E o friozinho, como é que tá? Todo mundo me escutando bem? Oi, Luana. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Aitá Convida. Como é que vocês estão? Já estão cansados de ficar em casa? Eu já tô doida pra fazer os Aitás Convida presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, a gente tá conversando com tanta gente boa que vai passando o tempo um tiquinho, né? Gente, hoje a gente vai conversar com a Paloma. A Paloma faz parte do Instituto Tamanduá. Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre preguiças. A gente não vai falar sobre tamanduá hoje. A gente vai falar sobre preguiças. Vamos ver se ela já está aqui. E como sempre, pode deixar nos comentários. Eu vou tentando ler todos. Eu sei que são muitos, então às vezes me perco. Se eu estiver perdendo, vocês mandam de novo que eu leio. Tudo bem? Conversa comigo, gente. Fico falando sozinha aqui, ninguém conversa comigo. Só a Luana que respondeu oi. Isso. Olá! Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu botei o celular em algum outro canto aqui para ficar apoiado, mas tá Tá todo mundo dando para ouvir ouvindo, né? bem. Galera, vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Olá, pessoal, boa noite. Prazer e honra estar aqui, depois de lives O maravilhosas que tiveram aí prazer é comigo, todo Fernando, nosso. com o Bianca, com a Neiva Guedes, né, heroína. Nossa, fica até assim emocionada depois logo da Neiva Guedes, gente do céu. Responsa. A, a gente tá com os nomes bons, né? Por isso que você tá aqui hoje. Ai, meu Deus, eu fico honrada. Obrigada demais com isso. Espero Tá que dando uma esse. travadinha no seu vídeo. Oi, Marco. Eu acho que eu vou usar o meu 4G. Eu Tenta posso aí. ser que caia um pouco, deixa eu ver. Vamos entrando, galera, enquanto ela tá ajustando a internet dela. Hoje a gente vai conversar sobre preguiças, esses bichos tão misteriosos. E Deixa acho eu que ver. Pronto. vamos ver se Pronto? melhorou. Eu acho que tá bom agora. Minha internet de celular é melhor que a internet de casa, né? Aquela coisa. Ah, eu acho que a gente tá com esse problema na quarentena, todo mundo, né, com as internets ruins. Isso, Mas é tá isso todo mundo mesmo. carregando, sobrecarregando a internet com tanta coisa, não trabalhando em casa, né? É, verdade. Paloma, muito obrigado por aceitar o nosso convite, arrumar aqui. É um prazer enorme ter você com a gente aqui hoje. Vamos conversar um tiquinho sobre as preguiças, né? Esse bicho tão desconhecido por muitos, enigmático, né? Um bicho cheio de história por trás. Vai ser super legal a gente bater um papo sobre esses bichos. Galera, pode ficar à vontade para fazer pergunta para a gente. O Marco tá comentando que a internet dele fica bom nos momentos e ruim nos outros. Oi, Cris! Meu querido teacher tá aí assistindo a gente. Então é o seguinte, Paloma, eu vou me apresentar primeiro para a galera que te conhece e não me conhece, passar a me conhecer. E depois você se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória e tudo mais. Eu sou bióloga, meu nome é Fernanda, eu sou bióloga. Eu sou atualmente a presidente do Aitá.
Eu me formei em biologia em Diamantina, depois eu fiz mestrado com o Cris, lá em Ouro Preto, em ecologia de biomas tropicais, mais voltado para o comportamento animal, trabalhei com catetos, e hoje em dia estou no Aitá, né? Então, sou presidente do Aitá, e o Aitá, os projetos de pesquisa dele são voltados basicamente para animais vítimas de tráfico. A gente atua em parceria com o CETAS de Belo Horizonte, então a gente atua realizando o manejo dos animais silvestres que chegam dentro dos CETAS e desenvolvendo várias pesquisas fantásticas com essas espécies que a gente recebe dentro dos CETAS. Quer se apresentar um pouco? Eu falei bem rapidinho, gente, porque eu acredito que vocês já conheçam. A nossa convidada fala mais. Ah, então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com a Aitá. Já conheci o Aitá nos eventos que eu já tinha visto do Aitá. Bem, eu sou bióloga também, eu sou formada pela Universidade Federal de Sergipe, né, bacharel, formei já tem um tempinho. Em 2013 eu comecei meu mestrado na FMG com Adriano Paglia, e a partir de 2013 é que eu comecei a trabalhar com as preguiças devidamente. Defendi meu doutorado tem 2 semanas, estou fresca. Me livrei do Então já doutorado pode aquele chamar de peso. doutora. A hora já peso muito grande, né? Esse DR da frente. Sim. E desde então, desde que eu entrei no mestrado na FMG em 2013, eu tenho trabalhado com as preguiças, mais especificamente com a preguiça de coleira. E agora, eu estou pesquisadora associada do Instituto Tamanduá. A gente vem desenvolvendo alguns projetos, inclusive o projeto da preguiça de coleira na Praia do Forte, que a gente vai falar um pouquinho, mas né, na frente. E eu também estou atuando junto ao CPB, o ICMBio, trabalhando com a avaliação de Chernatras ameaçadas para a lista de espécies ameaçadas. Ah, Estou muito trabalhando interessante. essa revisão das espécies, do Chernatras, né, que é um grupo que também, além das preguiças, é um grupo que infelizmente a gente sabe pouco, tem pouca pesquisa, e você, como trabalha no CEM, que recebe muito tatu, tamanduá lá, atropelado. Então, estou aí unindo forças com o ICMB e o CPB para valorizar ainda mais o público. Isso é muito importante. A gente precisa de mais gente trabalhando com essas espécies que estão carentes de atenção, né? Tem algumas espécies que têm muito estudo em cima delas e outras acabam ficando um pouquinho mais de lado, mas a gente precisa Sim. de muito disso. Eu amo tamanduás, o Aitá tem o projeto Abraço Tamanduá, que a gente tenta reabilitar os tamanduás e tal. E pretendo fazer um doutorado com tamanduá também. Tô criando coragem, né, Cris? Tô criando coragem, mas vamos. Conta Ah, desse é doutorado ótimo. seu, como que foi isso? Então, o meu doutorado, ele na verdade eu falo que ele foi uma extensão do meu mestrado, né? Eu comecei trabalhando com as preguiças lá na região serrana do Espírito Santo. E quando terminei o mestrado, fiquei aquela coisa, nossa, mas eu não queria parar aqui. E depois que eu defendi, surgiram várias dúvidas, né, com relação às preguiças na região serrana do Espírito Santo. E aí eu comecei a conversar com o Adriano Chiarello, acho que muita gente conhece, né, que ele é um dos referências na ecologia e conservação de mamíferos, de espécies em geral. E aí eu falei, não, vou continuar o doutorado. Entrei no doutorado para trabalhar com ecologia e conservação da preguiça de coleira na região serrana do Espírito Santo. E aí, com esse doutorado, a gente encontrou resultados assim, bem assim, urgentes para a preguiça de coleira, né? Ela tem um limiar de fragmentação, ou seja, em lugares que tem menos de 35% de cobertura florestal, a espécie está ausente, basicamente, ou então decresce bastante. Então, assim, isso é bem grave, né? Se tratando de Mata Atlântica. E também a gente descobriu que as áreas adequadas para a espécie, né, por exemplo, mais no norte da distribuição dela, elas podem não ter mais essas áreas adequadas. Então, isso é um resultado que foi bem gritante para essa espécie.
A gente ficou bastante preocupado, a gente está bastante preocupado, porque a Mata Atlântica, eu acho que todos acompanharam um pouquinho aí, os últimos resultados foi que aumentou o desmatamento em 27%. Uhum. E aí, eu falando da preguiça de coleira, só explicando um pouquinho o que é a preguiça de coleira, né? Vocês estão vendo a foto da preguiça do fundo, essa preguiça do fundo é a preguiça comum que a gente fala, a Bradipus variegatus. A preguiça de coleira, ela é uma espécie exclusivamente brasileira. Ela só tem aqui no Brasil. Tem na Mata Atlântica brasileira, ali de centro-sul de Sergipe até o Rio de Janeiro. E por essa distribuição bem restrita, né, ela está bem em alguns poucos lugares, não está presente em todos os lugares, ela é ameaçada de extinção, categorizada, classificada como vulnerável pela IUCN e também pelo ICMBio. E desde então, essa espécie de preguiça é uma das espécies que está sendo mais bem estudada no Brasil ao longo dos anos. E graças a esses esforços, é uma espécie que sai da categoria em 98, mais ou menos, era ameaçada de extinção, na categoria ameaçada. E graças aos esforços do Adriano Chiarelli e com os pesquisadores na época, ela passou para vulnerável, desde então tem se mantido. A gente espera que se mantenha vulnerável até sair, finalmente, da lista de espécies ameaçadas. E é uma espécie que na distribuição dela, se vocês olharem o mapa da distribuição da preguiça, se você tiver a curiosidade, no site da CN tem o mapa da distribuição dela. Ela tem uma distribuição, não é contínua, então ao longo da distribuição tem alguns gaps, alguns hiatos na distribuição dela. Uhum. E um desses hiatos é norte do Espírito Santo e extremo norte do Rio de Janeiro, ali na divisa com o Espírito Santo. E alguns pesquisadores falam que pode ser a baixa diversidade florística, no norte do Espírito Santo, no norte desculpa, no norte do Rio de Janeiro, e no norte do Espírito Santo o pessoal fala que é possivelmente por conta que lá não é uma mata umbrófila densa, né? A Mata Atlântica, não sei se todos conhecem, ao longo da costa dela é predominantemente uma floresta umbrófila densa, são florestas que se mantêm verdes ao longo do ano. E no norte do Espírito Santo, parece que é uma floresta, digamos assim, que não se mantém tão verde, que é semidescida, né? Que as árvores Uhum. perdem as folhas ao longo do ano. E outra coisa interessante das preguiças de coleira é que elas têm quatro populações geneticamente distintas. Então, você tem a população do norte da Bahia e centro-sul de Sergipe, você tem a população do sul da Bahia, que ela é bastante conhecida, né? Os trabalhos no sul da Bahia, da Camila, é bastante conhecido. Você tem as preguiças ali da região do Espírito Santo, centro-sul, até mais ou menos a divisa com o Rio de Janeiro, e você tem as preguiças da região do Rio, basicamente no centro do Rio de Janeiro. São populações muito diferenciadas, ou seja, elas se diferenciaram há milhões de anos atrás. Nessas linhagens do norte, elas são separadas da linhagem do sul, né? As linhagens do norte que eu falo é Bahia e Sergipe. Elas estão diferenciadas da linhagem do sul a cerca de 5,36 mil, que elas são consideradas unidades evolutivas significativas, né? Então, a gente fala que essas espécies, essas linhagens, ela tem como se fossem espécies diferentes, ela tem que ser tratada. Porque você imagina, no Espírito Santo, eu trabalhei muitos anos no Espírito Santo na região serrana. E, bem, a região serrana, não sei se todo mundo conhece, o Espírito Santo está habituado, mas a região serrana é extremamente fria, né? Esse friozinho que está fazendo em Belo Horizonte lá faz também. E alta, né? Então, as altitudes variam entre 500, 600 até 1.000 metros de altitude. E assim, ó, e uma grande diferença com as populações do norte. Para pensar em Sergipe, que a temperatura média não é 26 graus, que é a nível do mar, você não tem essas altitudes muito altas. Então, são populações totalmente diferentes. Então, no meu doutorado, eu foquei nessa população do Espírito Santo, né? E a gente descobriu coisas incríveis. E aí, no último capítulo desse doutorado, a gente viu que nessa população, nessas áreas que abrangem a população mais ao norte da preguiça, norte da Bahia e centro-sul de Sergipe, são áreas que têm
há muito tempo o pessoal acreditava que não tinha áreas para a espécie, que não tinha área adequada, que não era uma região boa. E nesse capítulo a gente viu que sim, existem áreas adequadas para a espécie lá. Só que as áreas estão isoladas umas das outras. Então, o que a gente tem com a preguiça de coleira agora devem focar nessa população mais ao norte, porque a gente não sabe nada. Então, você imagine, trabalho genético nas preguiças do sul da Bahia, né? O pessoal da UESC lá, eles têm feito um trabalho incrível de anos, né? O trabalho com as preguiças lá está aí, se não me engano. Então, você tem um trabalho que tem durado ao longo dos anos. Você tem trabalhos no Espírito Santo, as preguiças de lá, que queira que não, elas são mais conhecidas. No Rio de Janeiro, agora está começando o trabalho com Carlos Luiz Miranda, não sei se todo mundo conhece, mas ele assim, fez um trabalho incrível comigo com o Leão Dourado, no Rio. E agora ele está trabalhando também com as das preguiças de coleira lá do Rio de Janeiro. Só que na população do norte da Bahia, nada. A gente não sabe a área de vida, a gente Uhum. não, e essa área de vida pode mudar, né? Porque você imagina, locais muito diferentes, espécies têm estratégias diferentes. Então a gente não sabe de nada. Em Sergipe, por exemplo, a gente não sabe nem como é que está a população geneticamente falando. Então, isso e historicamente falando, se a gente não focar nessa população agora, e é uma população que pode ir no declínio e até se perder, se continuar, né, a Mata Atlântica desmatando desse jeito, as mudanças climáticas aceleradas do jeito que tá, que a gente está vendo, é uma população que pode se perder e a gente vai perder informação importante de história natural mesmo da espécie, né? População mais ao norte. Com isso, a gente tem o Instituto Tamanduá, nós começamos um projeto na Praia do Forte. Na verdade, o Instituto Tamanduá inaugurou uma base na Praia do Forte esse ano. E Paloma, rapidinho. do Parnaíba. E agora Gente, tá cortando pra todo mundo? Como é que tá? Pera vocês estão rapidinho, Paloma, ouvindo? que a É gente porque eu tá cortando. Eu tô aí pra. Eu estou aí com vocês? Ou não? Hoje tá muito difícil, Ana Rúbia. Fiquem comigo, por favor. A Paloma vai reiniciar o Instagram dela, que travou, porque é assim mesmo. Vou falar com ela aqui que tá tudo ok. E aí vocês ficam aí conversando comigo, enquanto ela tá reiniciando. Que eu vou ficar aqui sozinha? Não, vocês vão falar comigo. Que bom, o meu não tá travando não, né? Alguém me conta alguma coisa aí? Faz alguma pergunta? Aproveita esse momento pra gente conversar. Enquanto ela está voltando. Fala, Lu! Luana, faz uma pergunta aí. Magda, Marco, interajam comigo, não me deixem sozinha. Ah, boa, Magda! Vamos aproveitar que tá travado e convidar a galera que não fez inscrição ainda para o ciclo de palestras de comportamento animal que vai rolar no final de semana que vem, dia 27, é no sábado. E vai ser super legal. A gente tem nomes maravilhosos participando com a gente. Kleber Del Claro, Robert Young, Cíntia, do Zoológico, várias pessoas. Entra no nosso site. A Paloma voltou, vamos tentar chamar ela. E façam a inscrição, galera, por favorzinho, vai ser incrível. A gente está aproveitando essa oportunidade que a gente está longe para chamar pessoas que a gente provavelmente não ia conseguir chamar, tipo o Robert. Oi, vamos ver? será que agora vai? Eu vou ter o roteador colado a minha aqui, o roteador da Olha que eu capa acho do que meu lado. agora foi, hein? Eu acho que a internet não vai dar pau agora, não. Ai, que bom.
É tecnologia, gente. Live é isso. Intempéries acontecem. Ah, acontece. Não tem problema, a gente tá acostumado já com isso. Ô, Luana, os bebês dos Pois é. Cetos estão bem. Então vamos lá, eu tinha te perguntado sobre o projeto da Praia do Forte, como é que foi isso, quem que veio primeiro, como é que foi essa Então, junção. o projeto da Praia do Forte, assim, eu vou falar um pouco como ele começou, né? Em 2007, como eu falei, o Fábio Lima é um biólogo lá da Praia do Forte. Ele trabalha com as unidades de conservação que tem, estaduais e municipais lá do município que chama Mato São João. Para quem não conhece, a Praia do Forte, a praia ela fica num município chamado Mata de São João, tá? E ele trabalha na região, ele conhece muito bem a região. Então, ele e a Érica, eles tiveram a ideia de começar um projeto com as preguiças, porque o Fábio começou a pegar muita preguiça atravessando estrada. O pessoal ligava para ele, ó, tem uma preguiça aqui no quintal da minha casa. Então, ele viu necessidade e contactou a Flávia Miranda, do Instituto Tamanduá, que teve interesse justamente, né, um lugar que ninguém sabe nada. O Fábio já falou que ele procurou na internet na época estudos sobre a preguiça na Praia do Forte e não encontrou nada. Então eles juntaram essa vontade para a espécie e tudo mais para criar esse projeto criado pelo CLN, que é a Concessionária Litoral Norte, que fez a BR lá, a Mata de São João, ela tem uma BR, a BR-101, que passa por. E aí eles começaram a escrever o projeto, eles conseguiram o financiamento, e aí a Flávia me chamou para trabalhar no projeto. E, na verdade, hoje o projeto tem uma equipe sim, interdisciplinar e cheia de gente legal de diversas áreas, não é só biólogo, tem veterinária, a Flávia Miranda é veterinária, para justamente entender um pouco dessas preguiças na região, porque a gente precisa de dados. Mas, para além disso, a gente pretende construir, fazer um corredor, né? Então, a gente está coletando os dados, a equipe tem o Gastão de Bahia, que, né, trabalha com as preguiças há muito tempo, tem a Sueli, o Vinícius, que são veterinários, né, que estão ajudando demais nessa parte de genética, de coletar sangue, isso é Uhum. super importante. Coisa que nós, biólogos, particularmente, eu não me meto a fazer. É muito, né, não precisa de um treinamento a mais para fazer isso. A gente fez uma primeira captura agora em março na Praia do Forte, lugar feio, né? Brincando, horroroso a Praia do Forte. A gente fez uma primeira captura lá e foi um sucesso. Foram 14 preguiças. E, assim, para quem trabalha com preguiça de coleira, sabe a dificuldade que é de encontrar esse bicho na mata. Não é uma coisa trivial, não é assim. Eu vou hoje na mata encontrar uma preguiça, não é. É super difícil. Eu já passei meses sem ver uma preguiça no meu doutorado, né? E tem aquele leve desespero, assim, nossa, e Explica agora? para a galera a Mas, diferença entre as preguiças, já que a gente está falando de preguiça, antes de entrar especificamente na preguiça de coleira, a diferença entre as preguiças, quantas espécies tem, como é que tá o status de conservação, qual que são as ameaças das preguiças em geral, antes da gente entrar no projeto em si, então. então, as preguiças, hoje nós temos 6 espécies de preguiças, tá? E elas são, a gente fala, assim, a grosso modo, que são as preguiças de 2 dedos, que é do gênero Coloepus, e a preguiça de 3 dedos, que é do gênero Bradipus. Essas preguiças de 2 dedos, para quem não sabe, é aquela preguiça real, ela tem. E aqui no Brasil ela só tem na Amazônia, ela não tem em outro lugar. E vai até a Costa Rica, né? E as preguiças de 3 dedos, você tem aí, você tem uma preguiça super que só tem numa ilha, na pequena ilha na Costa Rica. E no Brasil você tem 3 espécies de preguiça de 3 dedos, né? Que é a Bradypus tridactylus, que só tem ali naquele escudo da Guiana. Você tem a Bradipus variegatus, que a gente já falou um pouco, que está atrás de mim aqui, que é a preguiça comum, que ela tem a distribuição mais, né, que vai ali, tá aqui no Brasil, Mata Atlântica, Amazônia, vai até a América Central.
e a preguiça de coleira, que essa espécie é a espécie que aqui no Brasil está mais ameaçada por conta da distribuição dela. Ela só está na Mata Atlântica, que é um bioma que a gente sabe que tá, já tem, né, já perdeu 80% do seu território de vegetação natural. E, infelizmente, os Uhum. últimos relatórios não tá muito legal. A gente comemorou um pouco, respirou um pouco nos relatórios em 2016, 2017, porque o desmatamento tinha diminuído. E só que aí o último relatório que teve, tem 3 semanas, eles divulgaram que o desmatamento aumentou, né, 27%. E aí, essa preguiça de coleira, como eu falei, ela é a mais ameaçada de todas, ela está na IUCN né, como espécie ameaçada de extinção. E as preguiças, de modo em geral, aqui no Brasil a gente tem, o Brasil é tão diverso, dessas 6 espécies de preguiça, a gente tem 5 aqui no Brasil, tá? Aqui só não tem essa brada para os pigmeus, que só tem na Costa Rica, que é uma preguiça, acho que algumas pessoas já viram, ela é bem fofinha, ela é desse tamanhozinho assim, a menor preguiça existente. E a preguiça e as preguiças, assim como as pés Chernatras, para quem não sabe, e aí eu acho que eu vou pegar o gancho aqui para Chernatra só para o pessoal entender. Os Chernatras, para quem Claro. não sabe, é uma magna ordem. Uma ordem, é uma magna ordem que reúne duas ordens importantes, que é a ordem pilosa. Pilosa vem de pelo. Essa ordem pilosa abrange os tamanduás e as preguiças, ou seja, o tamanho das preguiças são primas, e a ordem singulata, que são os tatus. Os Chernatras, de modo geral, e a gente, né, você como trabalha no CETS deve saber, é muito difícil de se obter dados em campo. Grupo que, de modo geral, eles são bastante crípticos, ou seja, eles se escondem muito bem no ambiente que vivem. Então, você, tirando as espécies que a gente conhece mais, né, o tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim, né, o tamanduá-mirim tem vários leques, assim, muitas coisas. A maioria das espécies a gente sabe muito pouco. Assim, parâmetros básicos de história natural da espécie, de longevidade, tempo geracional, a gente não sabe, né? Os tatus mesmo, tirando uma outra espécie, você não sabe de nada. Porque são espécies difíceis de se encontrar num ambiente que vive. Né? Imagina, as preguiças são difíceis, né? Pra caramba, se encontrar. É muito difícil. Mas ao mesmo tempo é difícil você encontrar um tamanduaí, né? Que, assim, Aham. eu particularmente, você tem que ter um olho muito treinado para encontrar esse tamanho assim. Eu acho que a Karina, ela tá online, assim, ela sabe muito bem como é que é isso, né? Que ela trabalhou lá com a Flávia, e assim, é muito difícil, tá? Os Chernatras são muito difíceis. Então, diversos aspectos básicos desse grupo continuam sem saber. E a preguiça de coleira, as preguiças, né, falando um pouco de cativeiro, né? Que eu sei que tem muita gente dos setas, como você falou. A preguiça de 3 dedos, elas não conseguem sobreviver. Até hoje, não tem algum trabalho que consiga, aqui no Brasil, né? De manter preguiça de 3 dedos em cativeiro. Isso é muito sério, porque a gente sabe que cativeiro é super importante para a reprodução, para saber aspectos básicos, né, do grupo. E 3 dedos é muito difícil se manter pela dieta, né? A preguiça de 2 dedos você ainda consegue manter de frutas, né? A preguiça de 2 dedos ela se alimenta não só de folhas, né, mas de frutas. Mas a preguiça de 3 dedos é só folha. Então é muito difícil de se manter em cativeiro essa espécie. Eu tenho notícias de trabalhos que são bem-sucedidos, por exemplo, no Suriname, tem uma pesquisadora incrível que traz lá. Então, e ela consegue manter em cativeiro, mas é muito difícil, né? Geralmente a gente tem casos, né, que o próprio IBAMA, você fala de morrer a preguiça porque ela não consegue ficar em cativeiro. Então, assim, e já é outro agravante, porque quer queira que não, quando você está em cativeiro, você consegue alguns aspectos básicos de ecologia comportamental e tudo mais, e para as Que preguiças em não tem isso, cativeiro não entendeu? consegue, né? Isso. É assim, elas são estritamente folívoras. A preguiça de 3 dedos, as 4 espécies, elas só se alimentam de folhas e brotos. Só isso. Elas não se alimentam de outra coisa. Falar, mas nem aquela a fruta, né, do embaúba, que assim, os animais gerais adoram, né? Macaco então adora
adora aquela fruta da embaúba. Ela só se alimenta da folha, né? Eu já vi em campo ela se alimentando nas folhas no alto e ela fica bem, ela come bem as folhinhas da embaúba, mas é só isso. E não são todas as árvores, né? Umas árvores específicas, enfim. É muito difícil se manter essa espécie em cativeiro. E esses aspectos básicos, portanto, a gente não sabe direito, né? Assim como as espécies xenátras, né? Que mesmo as outras espécies de xernatas, vocês conseguem ainda manter um pouco mais o cativeiro, tamanduá mirim, tamanduá bandeira, por exemplo. Mas mesmo assim é um grupo que, assim, para quem quiser, quem está querendo trabalhar, olha, eu quero trabalhar de conservação, pode migrar para xernatas, que qualquer coisa que você descobrir desse grupo é um lucro, né? É lucro, porque várias coisas a gente não sabe, né? É um grupo Não bem tem difícil de se muito trabalhar. estudo, né? Não, eu tô nessas fichas de avaliação das espécies, do CBB que eu estou trabalhando, e aí estou vendo as informações, não tem nada, né? Você encontra assim, ser realmente falta ética das populações. Tem, Uhum. por exemplo, o tatu do rabo mole grande, né? Que é uma espécie que ela é incrível, mas a gente não sabe quase nada. O próprio tatu-bola, ele é ameaçado e a gente tem poucos pesquisadores, né? A Liana, o Rodolfo trabalhou muitos anos, a própria Associação Caatinga, mas mesmo assim ainda tem é difícil, né? E a preguiça de coleira não seria diferente, né? É muito difícil trabalhar com esses bichos, não vou mentir. Quem for para campo comigo sabe a dificuldade de trabalhar com a preguiça em campo. Às vezes eu encontrava a preguiça no meio da moita e a pessoa que estava comigo falava, não estou vendo a preguiça, eu não conseguia vestir. É muito difícil de se encontrar realmente esses bichos em campo. Eu vi uma pergunta ali, não sei se eu posso ir respondendo as perguntas. Pode Eu vi a sim. pergunta falando de se tem uma folha específica de que a preguiça se alimenta ou a ferida. Olha, para preguiça o pessoal sempre associa preguiça a embaúba, né? Você vai a qualquer lugar, não, embaúba, preguiça adora embaúba e tudo mais. Mas a gente tem visto nos estudos que embaúba é a árvore preferida da preguiça. Na região do Espírito Santo tem uma sapotácea que a gente fala, ela chama o nome científico é microforlosa. É uma sapotácea e ela ama essa árvore. Encontrei diversas preguiças dessas árvores, dormindo, repousando, com filhote, comendo. E outra ave é as figueiras. Elas gostam muito de ficos, né? Acho que todo mundo conhece. As figueiras, assim, também elas amam as preguiças, essas árvores de ficos. Elas gostam, mas não é aquela. As preguiças, elas sempre procuram um lugar para se abrigar, né? Eu não falei desse aspecto, mas é importante citar isso. As preguiças têm um metabolismo muito baixo. Todo mundo já percebeu que é uma espécie bem lenta, né? Que ela tem, eu falo que são os Uhum. movimentos friamente calculados, né? Ela não gasta energia à toa. Isso está relacionado diretamente com a dieta dessa espécie. E por conta desse baixo metabolismo, a temperatura corporal da preguiça, diferente dos outros mamíferos, que se chama mamíferos eutérios, é uma temperatura muito baixa e varia muito com o ambiente. Então, assim, no mesmo dia, a temperatura da preguiça pode variar 2, 3 graus, né? A gente não tem essa variação, né? Geralmente, nossa temperatura varia, fica constante, Fica 36, constante. quando vai... É, pois é, e ela não tem, como essa alimentação, tem tudo ligado com o metabolismo dela, a alimentação dela, então a temperatura dela varia bastante com o ambiente. Então, até um comportamento que a gente fala, assim como os outros pets xernatras, é um comportamento termorregulador. O que ela faz? Num dos horários mais quentes dos dias, elas precisam de uma copa de uma árvore maior, mais densa, para se esconder e evitar o superaquecimento. E nos mais frios, elas aumentam as atividades e também, como eu flagrei várias vezes na região serrana do Espírito Santo, que é a região fria, que faz 10, 5 graus Celsius, a mínima, né? Ela de manhã cedo, no alto da copa da árvore, tomando sol para se aquecer.
Então ela precisa de Uhum. uma copa da árvore, mas que seja mais coesa. As embaúbas não têm, se parar para olhar, elas têm uma copa da árvore, mas né, elas são bem espaçadas, digamos assim. Então, para o repouso da preguiça, para esse comportamento termorregulador, as espécies de figueira, por exemplo, são assim essenciais para elas. E aí são nessas espécies geralmente que a gente encontra, né? Você está em campo, tem figueira lá, você olha, 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 a preguiça está lá. E Embaúba, apesar de ser popularmente conhecido como a espécie preferida da preguiça, ela não está entre os top, eu falo top 3, né? Não, ela não está entre os top 3 da alimentação da preguiça. E ela também se alimenta de folha de cipó, de lianas, mas só folha e bruto. Assim, ela não se alimenta de outra coisa. Ela é extremamente. É um nicho que ela encontrou para estar lá, né? E é engraçado que Uhum. o Adriano Chiarelli falou uma coisa super engraçada uma vez, que a gente, na entrevista que ele deu, que eu adoro usar essa comparação, né? Ela fala, a preguiça está muito bem, obrigada, naquela posição de só comer folha broto, porque imagine, né? Ela olha assim para o macaco e pensa, poxa, você que teve que evoluir, e um cérebro desse tamanho tem que ter energia, e eu não demando tanta energia assim, eu estou bem aqui no meu nicho, que realmente são poucas espécies que conseguem ser estritamente folívora e estritamente arborícola, que a preguiça só está no topo das árvores, ela não está em outro lugar. Encontrei esse lugar para ficar e tá aí até hoje, né? Quem sabe as preguiças de coleira vêm das preguiças gigantes. Então ela encontrou aí nos ambientes arborícolas e no hábito folívoro, né, só folha, um local ideal, porque basicamente é só ela, né, que tem esse hábito arborícola e folívoro, o tamanho dessa espécie, né? Isso é super interessante. Ai, Sobre tava te o contando lá do Espírito projeto, Santo. a Luta contando que se encontrou uma no Espírito Santo. Sobre o projeto Sim. da Praia do Forte com as preguiças de coleira, o objetivo dele é qual especificamente? Trabalhar a ecologia dos bichos, comportamento, é um projetão que envolve tudo? Olha, a gente fala que é um projetão que envolve tudo. Na verdade, esse projeto, ele está muito ligado com as metas e ações do Plano de Ação da Preguiça de Coleira, do ICMBio, né? Do CPB. E aí, tem vários aspectos, né, que a gente colocou no projeto para para trabalhar com essa espécie de ecologia, ecologia, né? Eu conheço Um Fifi amigo também. meu querido entrou aí. Ai, Conheço saudade também, dele. gente finíssima. Beijo. Beijo também, Desculpa, Fifi. pode continuar. Eu também conheço Fifi, saudade dele. Você conhece o Fifi, querido? Da UFMG. Muitas ideias trocadas com Fifi na FMG. Muito maravilhoso, né? É demais. Então, nesse projeto, é um projetão, e a gente está trabalhando aspectos básicos que a gente desconhece, como eu falei, né? Área de vida, dieta, tudo isso que a gente não conhece das preguiças nessa população que está mais ao norte. Para além disso, a gente tem uma parte de conservação muito aplicada e junto com a comunidade. Isso, para mim, eu acho que é uma das partes legais do projeto. Assim, o projeto em si é muito legal, mas você ter um contato com a comunidade e a comunidade reconhecer isso é incrível, porque eu, particularmente, ao longo, eu sou muito acadêmica, né? Eu tenho uma carreira acadêmica, isso é uma falha, e eu sempre senti falta dos meus campos, chegar mais perto da comunidade, embora eu entrava em várias matas, né, para procurar preguiça, mas eu sempre senti muito, sabe? E até hoje a frustração minha é não ter voltado ao Espírito Santo para chegar e conversar com a população lá sobre as preguiças. É uma frustração muito grande. Ele tem essa característica de envolver toda a comunidade da Praia do Forte, da Mata de São João. Então, da campo agora os campos pausaram por causa do corona, mas a ideia é continuar os monitoramentos, né? Tem os estudantes da UES que estão fazendo esses monitoramentos. A comunidade toda está envolvida. Isso é super legal.
Por exemplo, o Fábio, ele tem uma proximidade com a população e a Érica, né, muito forte. Então, primeira vez que a gente foi para cá, por exemplo, a gente teve um contato muito forte de cara com a população e eles já foram muito abertos, né? Porque a Fábio o Fábio e a Érica, eles estão há muito tempo lá, todo mundo conhece. Então, na primeira ida a campo, além de coletar as preguiças, assim, 14 preguiças em 2 semanas é um recorde mundial. Assim, quem trabalha com preguiça sabe que assim, a Sueli, ela até postou ali no Rio de Janeiro, acho que foram 2 semanas para encontrar preguiça, uma preguiça. Então, E aí assim, vocês lá foi. capturam essas Lógico que a gente preguiças e contou. colocam coleira nelas? Como é que é? Isso, a gente pegou essas preguiças, falando um pouco do processo de captura. A gente contou com a super, incluindo 2 mateiros super profissionais, que além de ser mateiros, eles escalam árvores. Gente, isso é incrível. Eles Uhum. passavam o campo inteiro no pescoço, porque é Gente, assim, para é um quem não trabalho árduo. sabe, esses trabalhos que envolvem é, bichos arborícolas, mamíferos arborícolas, precisa de ter profissionais que conseguem escalar as árvores. Porque, por exemplo, um muriqui, você consegue anestesiar o muriqui, ele permanece preso lá em cima. Então tem que subir alguém para pegar aquele bicho, tirar. Uma preguiça, eu acredito que não precisa fazer Isso. esse tipo de procedimento, né, de anestesiar, porque ela já é mais lentinha, encontrou, consegue lá pegar, né? Mas mesmo Ela não assim, tem, assim, em comparação ao muriqui, por exemplo, né, que é uma espécie mais rápida, também maior, mais pesada, o muriqui é bem pesado. Ela não tem, mas ela tem os seus movimentos de defesa. Então ela tem umas garras, aquelas garras, né, que ela tem. Se não perder aham, aquelas garras, pode rolar um acidente muito sério. Então os mateiros, né, eles sobem nas árvores e assim, é porque não dá para mostrar o vídeo aqui, mas tem uns vídeos assim, elas se agarram na árvore, elas são adaptadas nas árvores. Então assim, aquelas garras, elas ficam na árvore, é muito difícil. Então, assim, tem preguiça que a gente demorou 2 horas para pegar. Porque ele tirava, ela ia para um lado, assim. E por mais que elas sejam mais lentas, elas têm suas estratégias de defesa, né? Que são as unhas e os movimentos de ataque, que elas ficam fazendo mais ou menos isso aqui. Então, assim, elas não são que nem o moriqui, mas ainda é difícil de pegar esses bichos, assim. E aí a gente consegue pegar o bicho, assim, e às vezes a árvore tem 20 metros. Então eles têm que é. analisar muito A bem, eles são muito Sussu, profissionais. Ah, a Sussu é da pode sua falar. equipe? Isso. Ela É. estava na primeira ida. Isso. É veterinária, ótima veterinária, Ah, que ela lá está no Rio de comentando aqui Janeiro. que não é tão fácil pegar as preguiças, mas que também não pode Isso. dar elas para anestesiar, porque elas têm pouca musculatura. Isso. O pessoal tá E aí chocado a aqui gente. também com a quantidade de preguiças que vocês conseguiram pegar. É o que eu falei, o recorde mundial. A gente nunca. Eu fui para campo achando, não, em 2 semanas, acho que vai ser uma preguiça a cada 2 dias. E em um dia, em um dia, se eu não me engano, a gente avistou 7 preguiças. Sim, a gente contava com Nossa, especialistas, muito assim, não mesmo. especialistas, mas o pessoal da região, os guardas-parques, que é uma área de conservação lá estadual, que nascido e criado, eles olham para os lados ali, tem uma preguiça, assim, é muito rápido. E os próprios mateiros que estão acostumados a trabalhar com Gaston lá no sul da Bahia, eles também são feras, assim, craques. E assim, eles trabalham com isso tem um tempo já. Então, eles têm toda uma técnica para observar, identificar e capturar a preguiça. Aí a gente pega ela lá do alto, põe ela, a gente montou um mini escritório lá, e a Suelen, que é veterinária da Fiocruz, e o Vini também, que são veterinários, eles começaram a coletar dados, né, de peso, ela coletou sangue, parasitas, como é que a espécie está, tudo isso. E depois de um tempo, a gente se liberava na mesma árvore que a gente pegou ela. Isso é super importante. Né? Você pegou um bicho de uma árvore, liberar ele na mesma árvore que você pegou. Aí ele vai se deslocando, a gente acompanha, vai se deslocando, às vezes vai para outra árvore, enfim.
Mas é sempre importante ter esse processo de pegar o bicho, você vai manipular, depois quando você soltar, esperar um tempo, ver onde é que esse bicho vai e liberar na mesma árvore, nunca numa árvore diferente. E a gente fez todo esse processo. Nesse mesmo período, o Instituto inaugurou uma base na Praia do Forte, foi assim, emocionante. E nisso, assim, eu tô. Acho que todo mundo está tão desacreditado com conservação em si, que a gente tem trabalhado tantos anos com a preguiça, que quando inaugurou assim, a base lá e tal, foi assim, a gente teve contato com a NECA do Projeto Tamar, né, quem criou, a idealizadora do Projeto Tamar. Então, assim, eu chorei horrores, fiquei super emocionada, Ah, foi a gente fica lindo. E os emocionado próprios mesmo. Eu quero moradores, conhecer o projeto. nossa, assim, é algo incrível, acho que, assim, você tá ali, você trabalha há muitos anos com a espécie, você tem algo realmente agora de concreto com relação à cada, que é algo que eu sempre tive vontade de trabalhar, é conservação aplicada, né? Eu sou muito acadêmica, ecologia, mas tem uma hora que, eu particularmente, tem uma hora que eu falei, não, eu preciso trabalhar com conservação aplicada. E aí o projeto está muito nessa área de conservação aplicada, porque além desses dados ecológicos e tudo mais, a gente também, a ideia desse projeto é, com esses dados que a gente vai coletar sobre dieta, área de vida, fazer um corredor ecológico para essa espécie. E esse corredor ecológico a gente vai ter as mudas, que a comunidade vai participar na criação dessas mudas e tudo mais, né? Vai fazer um mudário com a participação da comunidade para fazer esses corredores ecológicos, né, ligando essas áreas que são mais isoladas, que para beneficiar a preguiça na região. Então, essa parte que eu acho A área incrível, de porque vida tem das as... preguiças é grande, Não, não. Assim, pequenininha. em média, assim, tá entre ali, varia bastante, tá? Tem área de 10 hectares, tá? Quando você trabalha com deslocamento de preguiça, que se solta ela numa área e tudo mais, a área de vida pode chegar até 25 hectares, né? É alto, mas ela está em deslocamento, e dispersão, então a área de vida é realmente um pouco maior. Mas geralmente tá 10 hectares na região serrana do Espírito Santo, ali na Bahia tem de 5, 6 hectares, mas a mínima, assim, é 0,5 hectares, é pequena, né? Mas não chega mais que isso, não. É uma área de vida realmente pequena com relação aos outros animais. Você comentou aí, Paloma, que você é muito acadêmica, então esse projeto ele tem essa interface voltado para a academia, que é super importante, né? Mas ele Isso. também tem essa questão que você falou de ser uma ecologia aplicada e uma parte socioambiental. Vocês conseguiram fazer uma junção desses três fatores, né? Vocês têm uma atuação socioambiental também lá na Praia do Forte. Como é que é isso? Conta pra gente. A gente adora do Aitá, a gente adora questões socioambientais também. Então, a gente tem, né, graças ao Fábio e à Érica, eu vou falar muito o nome deles, que foi eles que, assim, desenrolaram todo esse projeto e eles que são responsáveis por esse contato. O projeto em si, a ideia é envolver a comunidade de forma deles conhecerem o que a gente está fazendo lá e também deles participarem do projeto. A ideia do projeto é que a população da Mato São João tenha uma participação ativa com um projeto das preguiças. Uma iniciativa que a Bia e a Erika tiveram, que está sendo super sucesso, até mandei para você a reportagem ontem, é um grupo no WhatsApp chamado Turma da Preguiça. Então, eles botaram Uhum. a população do Mato São João nesse grupo e eles mandam notícia, ó, ver essa preguiça em tal lugar. E assim, a gente pode até achar algo meio besta, mas a gente pensar que assim, o WhatsApp hoje é o aplicativo, né, rede social mais utilizada, todo mundo tem, você não tem que baixar algo além, por exemplo. É só você ter o WhatsApp e eles informam, eles mandam vídeo, assim, todos os dias a gente recebe um vídeo que eles viram a preguiça, não sei aonde. Às vezes o Fábio vai lá, né, e se a preguiça estiver perto da estrada, ele vai lá e põe ela em outro lugar, assim, mais próximo, mais longe da estrada. E isso tem sido super importante porque a própria população, eles têm se sentido abraçados pelo projeto e a ideia é que esse projeto abrace ainda mais a população. Que eles fiquem ali, isso, né, observando as preguiças, que eles participem e que eles entendam o
que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente mostra, fala de captura e tem que pegar o bicho, o pessoal às vezes fica meio assim, assustado, porque não sabe como é que é. E a gente tem mostrado, né? O Fábio, principalmente, ele tem mostrado, nós temos mostrado como é importante essa participação deles, né? Porque sem eles, assim, o projeto não ia andar. Sim, com Então, a gente certeza. criou, e a gente sempre fala, né? Nosso campo, pelo menos, só para começar, assim, no primeiro campo que a gente teve, pelo menos 3 famílias foram beneficiadas. Seja coisas pequenas, seja por fornecimento de almoço, seja porque a gente contactou um músico local, que é Paloma, super legal. Oi, deixa eu te interromper rapidinho, porque senão o Instagram não vai salvar a live, que já vai dar 1 hora. Eu vou sair aqui para salvar e a gente volta, beleza? beleza. Então tá. Fica aí, galera. Vamos voltando. Pessoas, estão aí? A Paloma voltou. Deixa eu chamá-la aqui de novo. You. Voltei. Estamos de volta. Estamos de volta. Tem que ser 1 hora, Isso é senão o muito ruim. Instagram. Isso é muito ruim do Instagram, deveria ser mais tempo, mas enfim. Eu acho muito ruim esse de ser 1 hora só. Enfim. É. Mas aí dá para sair, deixar salvo e voltar, tá tudo certo. É, isso pelo menos, Mas né? aí você estava falando da participação da comunidade, do Sim, grupo. Então, esse grupo tem sido uma maneira. Vocês têm utilizado isso como dados também de monitoramento, de sim. ciência. Como é que é o Ciência nome? cidadã, Esqueci o nome, gente. Ciência ciência cidadã, cidadã. Vocês isso, têm mas a ideia é utilizado? sim. Inclusive tem um vídeo super interessante que eles enviaram, acho que tem 3 semanas, de uma preguiça comendo folhas de caju, cajueiro. E eu particularmente nunca tinha visto isso. Eu fiquei assim, gente, olha só, a dieta da espécie, né? Eles filmaram também ela assoviando. Não sei se vocês já viram a vocalização da preguiça, mas a preguiça ela vocaliza, ela assovia quando ela né, tá dispersando ou no período de reprodução, ela Nunca assovia. vi. O filhote é super interessante, é um assovio assim bem fino, bem característico e que eu nunca escutei assim. E olha que eu fui para campo, 7 anos indo para campo no Espírito Santo. Os moradores lá sempre falavam, ó, as preguiças aqui assoviam. E eu nunca conseguia escutar esse assovio. E aí eles mandaram um vídeo dela assoviando. Eu fiquei, caramba, e Ah, a provavelmente senhora ela pode tratar de me mandar esse vídeo daqui a pouco. muito legal, muito Ai, me legal. E manda eu que eu fiquei posto no Stories um vídeo dela subiando pra galera conhecer. Pode ser? Pode, pode. A gente envia. E Boa, é porque então. é muito legal, é super interessante os bichinhos assobiando. A gente ficou super. Eu fiquei, nossa, gente. E eles têm realmente usado, né? Eles sempre contactam, né? Ah, encontrei essa preguiça aqui, aí manda foto. Às vezes a preguiça que a gente capturou, que tá marcadinha, a gente vê que ela tá marcadinha, fala, ah, a gente capturou essa preguiça e tal. E o super legal dessas capturas é que a gente estava na Bahia, o que, que a gente fez? A gente botou nome nessas preguiças. Todas as preguiças têm nome. E tem nomes, assim, dos artistas baianos. Então, assim, você tem o Caetano Veloso, você tem o Gilberto Gil, você tem a Gal A gente Costa, já Maria teve Bethânia. tamanduás com o nome de artistas também. Isso é super Elis legal. Regina. Ah, mas é super legal, porque isso chama atenção, né? Isso é uma estratégia para chamar a atenção do público muito grande. Tem uma que a gente botou Marta, porque foi do lado de um campo de futebol, né? Um campinho lá. A gente botou assim, Ah, legal. Marta. E sim, Deixa eu fazer uma super legal. pergunta. Depois que vocês conseguem encontrar a preguiça, é mais fácil vocês acharem aquele indivíduo de novo ou continua sendo um perrengue danado?
É mais fácil. Se ela tiver marcada, né, com rádio colar, por exemplo, a gente vai lá com o rádio transmissor, ficar procurando. Aham. É mais fácil que ele vai apitar e vai mostrar. No meu doutorado, por exemplo, não era tão fácil assim, porque não tinha rádio colar, era busca ativa, eu não marquei os bichos, que eu trabalhei com detecção das espécies, enfim. E aí, tem algumas preguiças olha, tá aqui nessa árvore. Tem uma que eu encontrei 3 meses seguidos na mesma árvore. Ela pode ter sido locada, mas ela estava na mesma árvore. Mas, em geral, se você não tiver marcada, ela pode se deslocar e mais ali. E ela fica entre os cipós, né? Aqueles emaranhados cipó e bromélia que fica nas árvores, né? Das florestas. E assim, nem é difícil de encontrar, é muito difícil. Mas se você E tiver elas com têm rádio marquinhas também colar, fica até mais características fácil. que permitem que a gente identifique elas, né? A Cada uma tem preguiça? só isso, ou não. Olha, se você não tiver marcado, porque assim, ó, ele tem assim, tamanho. A gente achava que os machos têm a coleira até maior, né? Aquela coleira que eu falo é aquela plumagem que as preguiças da coleira têm atrás. Só que nesse na Praia do Forte, a gente viu que nem isso não é tão, não. As fêmeas também têm essa penagem aqui, Então, vocês né? não Assim, conseguem pelos. identificar cada indivíduo por características morfológicas? É difícil Não. identificar eles? Difícil até saber sexo, né? Pra você saber o sexo, quando você captura, você abre, aí você olha uma pequena abertura, se for um pouquinho maior é porque é fêmea, se não tiver abertura é Ah, macho. tá, é É tamanduá, muito né? O difícil. próprio tamanduazinho também. Tamanduazinho também é difícil, o Então, a trem diferença difícil. entre o macho e Ah, a fêmea você consegue ver com essa aberturinha. oi? Ah, A cortou um diferença do macho e pouquinho. da fêmea, então você tem que capturar para ver essa aberturinha. Isso, essa captura você abre, né, ela tá lá sedada, você abre, você vê a aberturinha lá. E a fêmea um pouquinho maior aquela aberturinha que fica lá embaixo. E aí essa aqui é uma fêmea, essa aqui é um macho. Só assim. E às vezes, quando é muito jovem, só genética vai identificar. Uhum. É Em difícil, que né? pé que tá o Enxergar, às vezes, projeto agora? esse, né? Assim, também. Então, o primeiro campo foi. A gente tem três É, ele alunos começou ano do passado, né? projeto. Então, o projeto, ano passado a gente estava nos trâmites, né, já de decolar, então assim, esse ano foi o primeiro campo, em março. E a gente fez o campo, foi sucesso total, o campo foi lindo. E agora o monitoramento, né? A gente tem um rádio colar que alguns dados a gente recebe no computador por causa do GPS. Em si, como o caso do corona, as alunas de mestrado, né, que estão participando do projeto, elas não conseguem ir para campo agora para monitorar. Mas o Fábio, ele tenta pegar algumas informações que ele mora na região, então para ele é mais fácil. Né? A gente tem trabalhado com isso, também tem trabalhado com a assistência cidadã. Isso tem nos ajudado bastante, né, na coleta desses dados para assim que passar o corona, a Laila, que está trabalhando com a dieta, é aluna do Gaston lá na UESC, de mestrado, e ela vai retornar para procurar o bicho, né? Agora a gente está tendo mais de localização mesmo, né? Você recebe no computador as localizações por GPS, dá para trabalhar com área de vida, mas assim, dieta, que era um dos focos, a gente não está trabalhando porque não tem como ir para campo agora, né? A gente está naquela base do coronavírus, então. Mas a gente tem trabalhado com a ciência cidadã, que tem nos ajudado bastante, adorado, né, trabalhar. Eu estou adorando essa participação da comunidade, tá? Então, a gente está continuando nessa pandemia, né? A gente está continuando com a ciência cidadã. Tem nos ajudado bastante. Estamos voltando? Estão me escutando?
Fala comigo se tá dando pra me escutar ou não, se eu ainda tô muda. Agora tá ok, beleza. Tá demais. Tecnologia, Oi. gente. Hoje tá Essa demais. internet trolando, meu Mas é Deus. assim mesmo. Essas lives têm Acontece, essa. Acontece. Então, eu tava perguntando dos acontece próximos demais. passos pra gente já ir para as considerações finais. Oi? E cortou um pouco, mas pode falar de novo. Tá dando pra escutar, gente? Tá travado? Tá, Tá? tá ok. Isso, Então, tá. beleza. A gente estava conversando dos próximos passos para já ir para as considerações finais. Então, e aí é isso, esse projeto ele tem toda essa interdisciplinaridade de, né, vários aspectos está sendo trabalhado de ecologia, conservação, extensão. Eu acho importante ter aquela mensagem de. Eu tenho acompanhado muitas lives, né? Acho que essa quarentena tem nos proporcionado a gente acompanha lives de pessoas incríveis, né? Como a Neva Guedes, que você deu entrevista semana passada, que assim, acho que é aquela mulher incrível. A própria Flávia Miranda, que assim, tem uma história também de conservação, e a Karen Stray, enfim, a gente tem acompanhado várias dessas lives com os heróis e heroínas da conservação, e, e a conservação não se faz só entre a gente, né? Todos eles Não, batem a tecla, é necessário a gente ter essa proximidade com a comunidade, né? Isso está sendo super importante, está sendo uma experiência incrível. E mais ainda, né, da gente arregaçar realmente as mangas, trabalhar com conservação não é uma coisa assim fácil, você sabe bem disso, né? Acho que você, como quando sabe, os pepinos que se enfrenta todos os dias aí para trabalhar com conservação e reabilitação dos animais. E acho que a mensagem final Ai, minha sobrinha. Dona, minha sobrinha, gente, 10 anos, está participando da live. eu Fiquei tô super feliz vendo. Oi, agora. tia Paloma. Linda. Eleonora, é o nome dela? Desculpa, gente, é porque, né, sobrinha tem um ano que eu não vejo. Eu estou super com saudade. Mas as considerações que eu faço finais para todo mundo primeiro que a conservação tem que envolver a comunidade, tem que envolver toda a população local, isso é super importante. E tem que arregaçar as mangas para trabalhar com conservação, não é uma coisa simples, né? Mas que dá certo e é prazeroso, é muito sensacional. Seja ela conservação in situ, seja conservação in situ, é muito prazeroso você ver o resultado final que os bichos estão bem e enfim, que está acompanhando e está descobrindo cada vez mais. Até a parte que der E errado serve de aprendizado para a gente tentar de novo, para a gente fazer diferente, para isso outras pessoas pegarem aquilo como exemplo, né? O importante é a gente não desistir, compartilhar nossos resultados, trocar experiências. é exatamente isso, Fê. Eu acho que a gente não pode ter vergonha do que a gente encontrar de negativo. Nossa, não deu certo Claro que nisso. não. Então a gente tem que lutar, então a gente. E aí que surgem as parcerias, de você conversar com outro pesquisador que já fez isso, que não deu certo, vamos tentar fazer isso, você já tentou fazer isso. Conservação tem muito disso, né? De parcerias, né? Você vai pegando, né, as diversas áreas que têm conhecimentos diferentes. Eu, particularmente, eu fui muito para campo, né? Aprendi muito em campo, tem sido mais computador, modelagem espacial e etc. Né? Tinha ficado muito computador. Então, eu tenho aprendido com o pessoal que está indo mais para campo. Porque por mais que eu fui para campo, ainda tem um leque esse, tem várias coisas que eu não conheço. E esse campo foi assim, né? O pessoal trabalhando com o captura do bicho, eu estava assim, eletrizada, ficava com zoião assim. Então, a gente sempre tem que fazer essas uniões com outras pessoas e não ter vergonha de perguntar, olha, errei, eu quero aprender, e é isso, eu acho que conservação tem que ter humildade também para trabalhar, né?
Acho que humildade também na conservação é super importante. Tem. Eu Concordo acho que plenamente. total. E eu acho que minha mensagem final é essa. Eu acho que acompanhe as lives, todas elas que tiverem. Eu acho que o Aitá tem muitas lives legais. A da Neva Guedes foi assim, uma aula. E do Hugo também, eu sou muito fã do Hugo. Eu achei ele. Eu falo que o Hugo é um showman, adorei. Eu só, outros, né, das outras instituições, né, o Tamandá também ter feito lives, e hoje, mais cedo, estava assistindo da Yara Barros, que para quem não conhece, a Yara Barros é do Carnívoros do Iguaçu, da Onça do Iguaçu, e, né, que tem feito trabalhos incríveis, eu falo, é uma outra heroína da conservação, e, né, ter sido live que tem me inspirado bastante, eu acho que todo mundo tem que acompanhar isso para inspirar. Eu estou engatinhando nessa área de conservação, eu sou muito de ecóloga, né? Ecóloga aplicada e tal, mas conservação eu estou engateando e tem sido aprendizado para mim. E fica à disposição, quem quiser trocar ideia, sempre aí à disposição, diversos assuntos, quiser falar sobre academia, quiser falar sobre as preguiças, quiser trabalhar com quiser conversar sobre machismo, né? Eu tenho falado muito sobre isso, porque acho que nós mulheres sofremos muito nesse mundo da ciência e conservação. Eu tenho debatido bastante sobre isso. É Enfim, importante a gente pode. levantar debates fora só da questão científica, acadêmica, né? A gente sair e falar de outros assuntos, como foi o caso da live com o Hugo, que eu me propus a conversar com ele sobre política, e a gente pretende fazer alguns debates, sim, sobre alguns outros assuntos Isso, que tem necessidade de falar, né? Que existe essa demanda de falar, infelizmente, não era nem para ter, como o machismo, por exemplo, mas a gente tem que exatamente. falar, tem que mostrar. Exatamente. Então é isso, galera. É super importante, né, esse debate, não só da conservação. Mas é isso. Alguém quer fazer uma última Você falou perguntinha tudo aí? agora. Pois é, a gente está na busca de tentar melhorar e conversar sobre outros assuntos, sair um pouco do nosso quadradinho, da nossa caixinha e abordar outras questões que são tão importantes também e que são Isso. fundamentais se a gente quer trabalhar com conservação. Sempre falo, nós fazemos parte do processo, então vamos nos incluir, vamos entender que política é parte da conservação, que machismo é parte da conservação, a gente tem que conversar sobre isso. É isso aí. Assuntos que não podemos mais estancar, né? Fingir que não existe. A gente precisa conversar Não, não sobre isso. podemos. Gente, quem quiser conversar com a Paloma Pode me falar. depois, chama ela lá, né, Paloma? Estou falando por você aqui, mas Pode chama ela lá. chamar. A Paloma é uma querida, super solícita. Muito obrigada Ai, que por ter aceitado o nosso agradeço. convite, por essa live maravilhosa, por estar aqui com a gente. Galera, deu umas travadas, mas faz parte Eu da que tecnologia. lindo, adorei a live. Eu tava super nervosa. Ai, não Super nervosa. precisa. Logo depois Eu da falei que Neva era Guedes, tranquilo. eu fiquei, gente. Com a Neiva eu fiquei nervosa também, confesso. A gente fica mesmo assim, né? Tremi Não nas tem bases como. quando a Neiva, quando foi entrar, eu falei, ai meu Jesus, mas deu tudo certo. Aí, Então é é isso, exatamente, não. Você gente. mandou bem. Obrigada, Fê, pelo Obrigada. convite. Adorei. Obrigada, Magda, que entrou em Obrigada a contato você. comigo. Foi muito legal. Adorei. E foram assuntos super importantes. Adorei falar um pouco do trabalho também. Adorei participar da live com a Depois Itá, que eu é acho uma que eu vou instituição fazer um que projeto atinge. pessoal, assim, que essa quarentena acabar, eu vou tirar férias. E aí, nas minhas férias, eu vou sair conhecendo todos esses projetos que eu tô conversando, porque, né, eu fico querendo ver o que tá rolando ao vivo. Praia do Forte é um lugar ótimo pra você conhecer. Imagina que lugar horroroso. Pode deixar que já tá na minha listinha. Eu vou pro Pantanal, vou pra Praia do Forte, Espírito Santo, já tem a minha lista aqui já. Isso. Visitar o projeto lá da Praia do Forte, fica à disposição. A gente vai ser lindo. É um projeto muito legal, você vai adorar, com certeza.
Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai conversar com o pessoal da Save Brasil, que é uma outra instituição fantástica. Ó, Então, voltem super para cá legal. semana que vem. Semana que vem vai ser na quarta, se eu não me engano, mas eu vou postar na segunda-feira, como eu tenho feito toda semana. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau, pessoal. Beijos. Obrigada, Até tchau, Fê. semana que Obrigada. vem. Tchau. Tchau, tchau.